e orasse pela palavra. Papai, estamos juntos desde que o Senhor nos chamou. Insistimos em estar na sua presença todos os dias, porque já entendemos o quanto necessitamos e temos que ter dependência do Senhor. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de nos dar o dom da vida, de estarmos aqui independente das circunstâncias que estamos passando, mas com a certeza de que o Senhor está em todos os dias de nossas vidas. Que nessa noite, Pai, depois de adorarmos, bendizermos, depois de, Senhor, orarmos a Ti, louvarmos ao Teu santo nome, precisamos, necessitamos de ouvir a Sua voz através da Tua santa palavra. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, esse que tem nos orientado, tem nos direcionado, esse que tem sido nosso melhor amigo, nosso conselheiro, nosso socorro bem presente nas tribulações, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transborde os nossos corações com a Tua palavra, que o Senhor confronte os nossos corações, e que Tua verdade seja a única que prevaleça em nossas vidas. Que esta palavra, Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, trazer revelações ao nosso coração, ao nosso entendimento. É o que nós pedimos e, crendo no poder da oração, te agradecemos para todos sempre e todos dizem. Diga glória a Deus, diga aleluia, e aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Graças a Deus. Sabe, ultimamente, eu tenho falado com Deus sobre muitas coisas, N aspectos realmente. Quando a gente olha para o que diz respeito à igreja, eu sempre fiz isso, igual a pastora mesmo sempre fala, a gente criou esse hábito, eu acho que com certeza veio do Espírito, do próprio Espírito. Eu já tenho a tendência a ser observador demais, às vezes essa observação é ruim para mim, porque depende do jeito que eu olho, né? E a Bíblia diz que o nosso coração, se o nosso olho for bom, então as coisas que a gente vê é boa, mas se for mal, as coisas que a gente vê é mal. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu sempre tentei observar dentro da igreja o porquê das diferenças das pessoas, não estou dizendo no que se diz respeito à cultura e educação, mas porque pessoas dentro da igreja veem Deus de forma diferente e, vamos colocar assim, experimentam coisas diferentes, outros sequer experimentam. Uns assistem milagres e outros vivem milagres. Um vive em grandes milagres, outros pequenos milagres. Outros passam a vida toda de uma forma um tanto esquisita, se assim eu posso falar dentro da igreja. Porque quando eu falo esquisita, qual o sentido que eu estou querendo transmitir nessa noite? Eu sempre me apego àquilo que Jesus fala. E no capítulo João 10:10, para mim é um dos versículos assim, um dos muitos que eu gosto, mais surpreendente. Ele fala que o diabo, o ladrão, o conhecido Satanás aí, chifrudo, capeta, o que você queira chamar, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, famílias têm sido destruídas, mortas, vidas financeiras destruídas, saúde. Um contexto geral, muitos estão sofrendo. Lá fora, uma coisa surpreendente. E dentro da igreja, você olha, o que não deveria ser surpreendente, deveria ser algo normal, todos viverem o que Jesus prometeu. Mas nem sempre, ou na maioria das vezes, não é. As pessoas não vivem o que ele prometeu. O ladrão veio para fazer tudo isso. Mas mais do que o ladrão veio fazer isso tudo, Jesus veio para fazer o contrário disso tudo. Ele disse que ele veio para dar vida, vida abundante, vida plena, vida completa, para aqueles que estão com ele. E eu comecei a observar muito cedo dentro da igreja, nem todos viviam isso. E eu comecei a falar com Deus e perguntar por que nem todos vivem isso. Outra coisa que me chamou a atenção dentro da igreja, principalmente enquanto ficamos em Ubatuba, da onde a gente veio, era esquisito para mim, lá a gente trabalhava muito com campanhas de cura, de libertação, e eu via muitos cristãos, todo ano, na campanha que era praticamente a mesma data, pessoas que ficavam possessas de demônios. Aquilo para mim era muito estranho.
Falei, caraca, mas é cristão. Aquilo cai por terra muito rápido, né? Um cristão que não vive na obediência, vive em pecado, pode realmente passar por isso. Mas mesmo assim eu ficava me questionando, porque essa pessoa ficava a vida inteira dentro da igreja, o ano todo, e passava o ano e caía de novo em possessão. Aí tudo bem, quando há possessão, você fala assim, é demônio que está atuando na vida dela, independente do que seja. Às vezes não é um pecado, às vezes são maldições familiares que acontecem, a pessoa não está firmada, e são N respostas. Mas o problema maior que eu via era, aquela pessoa nunca caiu possessa, mas nunca teve uma vida boa. Eu falei, mas o que acontece? Então, ao longo desses anos, a gente vem estudando sobre, e pensando e falando com Deus, sempre sobre o mesmo o assunto. Muitas pessoas, elas fixam a sua vida assim em demônios, o diabo. E sim, irmãos, sempre vai ser ele. Sempre tem uma porcentagem que vai ser o diabo que vai estar mexendo na vida da pessoa, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando nós nos convertemos, isso já não pode mais acontecer. E você vê que cristãos ainda estão sendo roubados. Por quê? Será que realmente e aí eu não estou menosprezando o poder de Satanás, porque ele tem poder, não estou menosprezando o poder de Satanás, mas será que realmente é só ele que está fazendo isso? E é sobre esse assunto que eu quero falar nessa noite. Já tenho trazido alguns assuntos referentes a isso, mas hoje nós vamos, talvez, matar, entre aspas, esse assunto. O tema dessa noite é, diga comigo, libertação na mente. Diga assim, a guerra que ninguém vê. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, em nome de Jesus. Cara, eu preciso de uma Bíblia, que a minha resolveu não abrir aqui. Dá uma Bíblia qualquer aí, de papel aí, alguma coisa aí. Pode ser a sua mesmo. O meu celular resolveu não falar comigo hoje. Aí tudo bem, não precisa falar comigo, também não falo com ele. Tudo certo. Quero falar sobre alguns tópicos dessa mensagem. Libertação na mente, a guerra que ninguém vê. E quero falar sobre alguns tópicos sobre isso daí. O primeiro subtópico que eu quero falar dessa guerra que ninguém vê, que é a nossa libertação na mente. Diga comigo, assim, nem toda prisão é demoníaca. Algumas são mentais. Esse é o problema do ser humano cristão. Não vou falar sobre o povo cristão. Porque muitas das vezes nós ficamos dando todo o crédito ao diabo. No que se respeita a ter uma vida abençoada na terra. Mas eu comecei a entender que, cara, na maioria das vezes não é o diabo, é a nossa própria mente. Vou dar alguns versículos para exemplificar o que eu estou falando. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23. Eu gostaria que colocasse no telão também, até esqueci do telão, né? Devia ter recorrido a ele. Capítulo 23, só o versículo 7. Algumas versões estão meio esquisitas, mas querem dizer a mesma coisa. Não se preocupe com isso. Agora eu entendi o que está acontecendo na minha Bíblia aqui. É que tem algumas versões que não tem o Velho Testamento. Em algumas versões aqui, tá vendo? Estranho. Provérbios capítulo 23, 7. Põe outra versão para mim, por favor. A versão tá esquisita. Mas quer dizer a mesma coisa, tá? Qualquer outra versão aí. Não, você já mudou já essa versão? Rapaz, tá devagar o trem aí em cima, hein? Vou abrir na minha aqui que vocês estão muito lentos hoje. O versículo mesmo, tá, irmãos? O que muda é a tradução. Porque como imaginou no seu coração, tem outras fala alma, outras mente, basicamente vai dar na mesma coisa, assim ele é. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Eu quero ler outro versículo para a gente completar o que a gente está falando, para dar mais sentido. Abre para mim agora em Efésios 4, 22 ao 23.
que quanto ao trato passado, o jeito que você agia, vos despojeis, tem uma versão mais simples aí não, gente? Vos despojeis do velho homem. Versão esquisita aí que... Caramba. Quanto à antiga maneira de viver, dispam ou despir, tirem a roupa do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Próximo. Para serem renovados de modo a pensar. Tem uma sequência aí, está a pensar aí. E se vestirem no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. O que ele está falando? Vocês têm que, vocês conheceram Cristo, agora vocês têm que sair daquele personagem, daquele homem que vocês tinham. Não é mais, agora vocês têm que buscar se revestir. Tira essa roupa que você tinha do velho homem e coloca a roupa de novo homem. Que novo homem? Um homem cristão, um ser humano cristão. E ele continua: vocês devem se vestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Ele fala para você se encher do Espírito e se vestir desse novo homem. Ou seja, tem muitas pessoas que se convertem a Cristo, não mudam a maneira de viver, esperando que Cristo vá fazer isso. E Ele não vai fazer isso. Aí as pessoas têm o mesmo comportamento natural de ser, com as mesmas manias, e quem olha daqui de dentro, né, os cristãos que olham um ao outro, falam assim: mas se a pessoa conheceu Cristo, continua fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, se vestindo do mesmo jeito, indo nos mesmos lugares, só pode ser o diabo. Não, não é o diabo. Ela não mudou o comportamento de ser. É ver só outra passagem que fala sobre isso, bem simples, Filipenses 4:8. Paulo dá uma orientação à igreja de Filipos, que eu acho muito legal, muito bacana. Rapaz, vocês estão lentos em cima hoje, hein? Senhor, não é o sistema. Eu já fiquei lá em cima. Para o azar de vocês, eu já fiquei em cima. Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro. O que Paulo está orientando? Ele falou assim: você quer um bom conselho? Paulo falou assim: você quer ter uma vida nova? Então, você quer se revestir do novo homem? Você quer sair das suas ansiedades? Você quer ter uma mente liberta realmente? Então, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Ele está falando que a maior libertação que acontece é na nossa própria mente. E os cristãos deixam de viver o que Cristo conquistou na cruz, porque as pessoas estão esperando Cristo mudar a sua mente. Não vai acontecer, infelizmente. Seria muito bom se Cristo fizesse assim: agora eles são meus filhos, muda a mente, pronto, tenho minha mente agora. O que é ter a mente dele? Pensar como a Bíblia e agir como a Bíblia. Fica fácil, irmãos. Vai ficar muito fácil. Seria muito bom que isso acontecesse, mas não vai acontecer. Então, respondendo às minhas perguntas que eu iniciei dando a introdução, por que muitos cristãos não vivem o que Jesus quer? Porque não muda o jeito de pensar. Nós viemos escravizados lá de fora. Que tipo de escravidão? Nós somos escravidão da nossa cultura, não da cultura de Cristo, da educação, que seja dos nossos pais, mas não uma educação cristã. Nós viemos de lá escravizados pelo pecado. Tem muitos que vêm lá de fora, irmãos. Por exemplo, para mim, sexo antes do casamento nunca foi pecado. Sempre foi normal. Quantos achavam isso? Que era normal? É normal. Você tem que conhecer o homem, você tem que conhecer a mulher. Antes de se casar, vocês têm que se conhecer. Isso incluía o sexo. Porque vai que o sexo é ruim, aí muda. Esse era o pensamento. Aí quando eu conheço Cristo, o que eu descubro? Que sexo antes do casamento é pecado. Que mentir é pecado. Que falar palavrão é pecado. Que falar mal do próximo é pecado. Que inventar coisas sobre pessoas é pecado. Que ficar devendo os outros é pecado. Porque cristão que é cristão não deve ninguém não. E aí a gente vem para a igreja
Irmãos, quando eu falo que não deve ninguém não, eu já devi muita gente. Quando eu cheguei em Cristo eu só devia. Porque eu gastei errado, eu administrei errado. E quando eu conheci Cristo, minha mente foi mudando, porque eu fui buscando mudar a mente, eu e a pastora. E aí fomos saindo daquela dívida. Pagamos todo mundo. Faz mais de 23 anos que nós não sabemos o que é dever ninguém. Ninguém. Não devemos ninguém. É sobre isso que eu estou falando, tá? Não é ofensa de ninguém. Eu quero que você mude a mente, porque só tem uma forma de você sair daqui hoje diferente. É mudando o jeito de pensar. Não tem outra forma. Nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente. Sabe o que Jesus disse para os judeus que criam nele? Conhecereis a verdade vai te libertar. Que verdade é essa? Jesus. Jesus é quem? A palavra. Então conhecemos a verdade nos liberta, a verdade nos dá direção, a verdade nos mostra como caminhar, o que fazer, o que é nosso direito, quais são os nossos deveres. E aí conhecemos a verdade, aquela verdade vai... Tem uma frase aí, eu esqueci o nome do cara que inventou essa maldita dessa frase, mas ele fala assim: conte uma mentira 1000 vezes e ela se tornará a verdade. Não sei se foi Maquiavel, não lembro agora quem foi, não lembro. Só que essa expressão, infelizmente, é verdadeira. Se você falar, não é isso aqui, não isso aqui, não isso aqui, isso aqui mesmo, não isso aqui mesmo, depois de 1000 vezes ela se torna verdade. Então, irmãos, se não mudarmos a nossa mentalidade, seremos escravos da antiga mentalidade. Não tem jeito. Nem tudo é demônio. Muitas prisões vêm de padrões, traumas e mentiras que nós acreditamos. Diga, nem tudo é demônio. Diga, muitas prisões vêm de padrões, traumas, mentiras que nós acreditamos. E nós mantemos ela na nossa mente. Irmãos, quantas vezes eu vou me incluir, tá? Nós, falamos assim, impossível de acontecer isso, não tem como, nunca consegui, comigo não vai dar certo, nunca deu, nem vai dar. Quantos já fizeram algumas dessas perguntas? Quantos? Eu acredito que todo mundo. Mas o que a Bíblia diz a seu respeito agora? Pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece, você é mais que vencedor. Levanta o inimigo que for, agindo Deus, ninguém impedirá. Se eu passar no vale da sombra da morte, não vai acontecer nenhum mal. É isso que a Bíblia diz ao meu respeito, ao seu respeito agora. Não é diferente. Mas ficamos com a mentalidade antiga. Ah, não, comigo não. Pode acontecer com ele. Comigo não, nunca aconteceu, não vai dar certo comigo. Como não, irmão? Mentalidade. Está aprisionado na mentalidade do velho homem. Do jeito que a gente pensava. Que enfiaram na nossa cabeça. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Quantos já pensaram assim? Nasceu pobre, vai morrer pobre. Não, irmãos. Agora se o meu pai, que é o seu pai, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que é o meu rei, o seu rei, que ele diz que ele é dono, não está escrito esse versículo, mas tem uma base para ele, tá? Para essa fala, que ele é dono de todo ouro e toda prata, então você é herdeiro disso tudo. Obviamente, irmão, você tem que aprender a administrar, tem que mudar a mentalidade, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante para as coisas arredondarem e começarem a concretizar. Não tem outra forma. Sabe, pensamentos como eu nunca vou mudar, padrões familiares repetitivos, traumas não resolvidos que moldam decisões, ou seja, comportamentos, atitudes. Só que toda atitude leva uma decisão, toda decisão ela acaba te direcionando para um destino. Você nasceu mais que vencedor, mas talvez esteja perdendo até hoje, porque não mudou aqui ainda. A culpa não é de Jesus. E na maioria das vezes não é do tal do chifrudo. Ele vem tentar roubar, ele vem tentar, mas se você tiver a mentalidade de Cristo, ele só tenta, ele não consegue. Outro tópico, diga, fortalezas não são demônios, são construções.
quero ler com vocês 2 Coríntios, calma, deixa eu acompanhar. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o 4 e o 5. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecerem a Deus. Olha só, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecerem a Deus. Vou ler de novo 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar fortalezas do raciocínio. São coisas que são implantadas na nossa mente. E nós só conseguimos derrubar essas fortalezas que são na nossa mente através das armas que Deus nos deu. Quais são as armas que Deus nos deu? Jejum, oração, palavra, vida com Deus. Não tem segredo. Em todos os congressos que a gente vai, agora os pastores nossos, eles usam uma palavra. Não precisa se inventar a roda, ela já foi inventada. Ou seja, é tudo simples. É tudo muito simples. A gente que começa a deixar o Evangelho e a Bíblia muito cheio de... Não tem novidade no que já está escrito há milhares de anos. Outro versículo que fala a respeito disso daí, Jeremias 17, 9, do que a gente está falando agora, né? Fortalezas não são demônios, são construções. Jeremias 17, versículo 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Então, o profeta Jeremias, numa conversa com Deus ali, Deus com Jeremias, Jeremias com Deus e o povo dele, falando que o coração do homem, e nós podemos falar e ligar isso à mente humana, ele é mau, é um coração enganoso, que sem a presença de Deus é enganoso. Enganoso. O nosso coração, para não ser enganoso, ele tem que estar com um coração, ligado em Cristo, totalmente em Cristo. Não tem como. Se não fizermos isso, não há jeito. Quer ver só uma coisa para exemplificar muito bem sobre o perigo das fortalezas na mente? Vamos ler Gênesis, capítulo 3, 1. Do 1 ao 5. Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer o fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Meu irmão, o diabo não começou um ataque aqui através de possessão. Ele começou um ataque aqui através de uma conversa, mudando o jeito de Eva pensar. Meu corpo, minhas regras. Aborto pode. Maconha tem que liberar mesmo. 1000 vezes falando essa mentira, ela se torna verdade. É atual isso. Se casar, é só separar, tem vários homens e mulheres. Se mentir, minta. Se adulterar, adultera também. Se bater, bate também. E a gente ouve isso aonde e quando?
todos os dias nos rios da vida. E a nossa mente, que devia estar tendo uma mente de Cristo, está tendo uma mente mentirosa e manipulada por uma serpente que não vemos, mas ela se chama Instagram, TikTok, Facebook, vídeos, YouTuber, televisão, livros. E aí queremos ter uma mente de Cristo e viver o que Cristo prometeu. Como? Se a nossa mente está sendo manipulada o tempo inteiro pela serpente que não vemos. Não há como, irmãos. E aí a gente olha dentro da igreja, e as pessoas que deveriam, eu não estou falando de você, estou falando do contexto igreja, cristianismo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, isso não vai acontecer aqui. Não vai. Então, amados, a maior guerra que existe, ela é invisível realmente, mas não se trata exclusivamente do diabo, e sim do nosso jeito de pensar. É a maior guerra de todas. E só tem um jeito de mudar ela: adquirindo conhecimento. Porque você, falar baixinho para ninguém ver, porque você acha que para passar de ano é só ir na escola? Não, passa ele. Não querem que você tenha um conhecimento. E eu não estou falando de Bíblia. O verdadeiro conhecimento que está fundando o Brasil e nações. Querem que todos se tornem burros, intelectualmente falando, o intelecto, para não terem respostas. Está tudo certo, está tudo lindo, está tudo bonito. Uma vez eu soltei uma coisa aqui, eu vou só para você, talvez você não entenda hoje. A maioria eu acho que entenda, talvez você não entenda. Não se ofenda, tá bom? Não se ofenda mesmo. Mas um dia, uns anos atrás, eu soltei assim, ó, que não deveria ter aqui o Bolsa Família. Rapaz, os olhares quase me mataram. Eu queria que a Regiane estivesse aqui hoje. Com certeza ela não está por algum motivo. Eu vou contar a história dela então, porque eu posso, porque ela já contou aqui. A Regiane, quantos conhecem a Regiane, a diaconisa, líder de célula, com o marido dela, o nosso irmão Giovanni. Ela chegou aqui, solteira obviamente, mãe de filhos, mãe solteira de filhos. E ela vivia do Bolsa Família. E não tinha perspectiva nenhuma de nada, absolutamente nada. E oramos com ela, orientamos e conversamos com ela, a mente dela foi mudando. Hoje, irmãos, ela não tem Bolsa Família mais. Ela está em segundo colocado para ser chamada para professora de Caraguatatuba, do funcionário público. E o marido dela acabou de ser chamado também, que já está concursado. Irmãos, não viva com a mentalidade que as pessoas querem que você tenha. Viva com a mentalidade que Cristo quer que você tenha. Talvez algumas pessoas não estão entendendo o que eu estou falando aqui. Mas um dia eu sei que o Espírito Santo, e espero que seja breve, vai ter entendimento para você. A maior guerra de Satanás não foi com possessões, foi com conversa. Não, Deus falou isso. Nada, se você comer, você vai saber tudo. Satanás é o pai da mentira, irmãos, não se esqueça disso. Terceiro subtópico aí dessa. O inimigo, mais uma vez, o inimigo prefere mente presa do que corpo possesso. Cara, a pessoa ficou possessa, vai lá e expulsa o demônio, acabou. Agora você não sabe o que está na mente da pessoa, você vai expulsar o pensamento dela. Então é mais fácil e melhor o diabo prender a nossa mente do que fazer a gente ficar possesso. Muito melhor. Em Gênesis começou assim. Mas eu vou trazer outros versículos sobre isso daí. 2 Coríntios 4:4, por exemplo. Uma passagem que nós já lemos sobre ela. Com outros temas. 4:4. Olha só. O Deus deste mundo, está em minúsculo, então não é o nosso Deus, cegou a mente dos que não creem, para que
não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mente. Por isso que nós vamos fazer culto simultâneo, casa de paz, célula, tem que orar determinando que esses demônios saiam na mente da pessoa. Esses demônios não são de possessões, são de fortalezas de resistência. Colocaram na mente daquela pessoa, ela está aprisionada pela própria mente. Vocês estão me entendendo, gente, em nome de Jesus? Então, o inimigo, ele prefere nossa mente presa do que uma pessoa possessa, irmãos. Ele mudou a estratégia. Antigamente eu escutava muito história de terror. História mesmo de fantasma, tá? Hoje, quantos ouvem história de fantasma? Já ouviram, ó, tem um ser ali, um isso, quantos já ouviram? Ainda tem, Chama eu lá expulsar esse Satanás que está lá em algum lugar. Satanás, irmão, porque não tem fantasma. Mas antigamente, boitatá, mula sem cabeça, chegava até ver. Via, irmão. Quantos já escutaram os seus pais, avós falando que viu boitatá? Olha. E eles não estavam mentindo, era um jeito de Satanás agir, irmão. Era um jeito diferente. Ele muda estratégia, mas continua aquele que veio para matar, roubar, destruir. Lobisomem, pá, é isso aí. Não é que eles existiram, era o próprio diabo. Não existe trem. Não tem. O inimigo, ele prefere a mente presa. Em Romanos, capítulo 8, 6, se eu anotei certo aqui. Rapaz, eu escrevi com uma letra pequena, depois eu fico sofrendo aqui. Portanto, permitir que a natureza humana, olha, controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Irmão, é muito versículo falando sobre mente, irmão. São muitos, eu peguei poucos. Não é possível, irmão. Só que tem um porém nisso tudo. Esse porém é um porém grande. Como muda a mente? Eu já falei sobre isso aqui, quem lembra? Cita alguns exemplos de como mudar a mente, fala aí. Como? Mudando os hábitos. Que tipo de hábito? Mudar pessoas que a gente anda, por exemplo. Se aquela pessoa, se você quer crescer espiritualmente, você tem que andar com pessoas melhores, com mais fé do que você, que tem mais sabedoria do que você. Se você quer mudar, saber comer na mesa, você tem que andar com pessoas. Como é que o garfo? Você vai em restaurante, às vezes tem um prato fundo, um prato raso, um copo, 2 copos. Vai, tudo isso aqui, rapaz, eu quero só um prato fundo, uma colher, e vamos mandar ver. Mas se você quer se comportar bem em um lugar melhor, você tem que aprender. Senão a gente vai passar, entre aspas, vergonha. Entre aspas. Por exemplo, quem acha aqui que é... Pergunta besta aqui, tem a ver com a palavra. Mas quem acha que é falta de educação pegar o frango na mão no restaurante? Quem acha que é? Não é. Você acredita que não é? Você pega na pontinha, preferência com guardanapo. Eu aprendi isso com meu tio, cara. Meu tio, por parte de pai, só andava na nata lá, irmãos. Infelizmente morreu sem Cristo. Não adiantou nada a nata. A nata faz manteiga, né, irmã Beth? Só isso. Não leva para o céu. Então, se a gente, um dos motivos é mudar hábitos. Hábitos incluem mudar pessoas, mudar o que você está ouvindo, mudar o que você está lendo. Eu não leio nada, piorou, porque o conhecimento só vem através da leitura, do conhecimento. Dá para você ter conhecimento através de pessoas, vai demorar mais, porque a pessoa tem que ter tempo para falar com você. Mas se você começa a ler bons livros, ler a Bíblia, ler bons livros, não precisa ser livro só cristão. Porque, por exemplo, você tem que aprender a ser enfermeiro, arquiteto, engenheiro. Não tem como cortar cabelo na Bíblia. Você vai ter que andar com pessoas melhores do que você.
Mas fato é que o conhecimento, ele traz libertação, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu não gosto de ler, pastor, vai ficar mais complicado, irmão. Porém, se você não gosta de ler, hoje, ficou fácil, põe na Bíblia lá, eu já pus para vocês aqui, ó. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia, pô. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida. Então, se você não gosta de ler, lê a Bíblia, ouve. O que não dá, a gente pôr desculpa de que o diabo está isso, o diabo está aquilo, mas a gente não quer mudar. A gente tem preguiça de mudar. Porque toda mudança gera desconforto. Essa que é a grande verdade. Você quer ter grandes mudanças, grandes coisas na sua vida, exigem grandes mudanças, grandes sacrifícios. Mas não. O maior de todas as mudanças que houve, exigiu o sacrifício humano, a morte de Jesus Cristo para que a gente fosse salvo. Então, para que a gente tenha uma vida vitoriosa nessa terra, cara, entre aspas, deixa Satanás no lugar dele. Se coloque no lugar de Cristo, e Cristo vai te conduzir a todos os níveis e áreas da sua vida com uma vida de sucesso. Não vai acontecer de um dia para o outro, porque mente não se muda de um dia para o outro. É um exercício eterno enquanto estivermos nessa terra. E se queremos realmente mudança, temos que buscar essa mudança. Jesus não vai fazer esse tipo de mudança, ele faz outros tipos de mudança. É isso que a gente tem que entender. Vou acelerar um pouco. Tiago, ainda falando sobre a prisão da mente, Tiago 1,14. (14 e 15). A tentação, ela vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos atrasam. Mas o que a gente falou? Satanás me tentou, irmão. Só somos tentados segundo aquilo que temos no próprio coração. Tudo bem. Talvez implantaram um monte de coisas quando a gente era criança, adolescente, e por causa desses implantes na mente, somos tentados segundo aquilo que foi nos plantado. Mas não tire a sua e a minha, a nossa responsabilidade de mudar. Irmãos, eu estou com 52 anos, então isso aconteceu há 40 anos atrás. 40 anos atrás, com 12 anos, eu assistia pornografia sexta, sábado e domingo, o dia inteiro. Todos os finais de semana. Porque o meu tio achava que para ser homem a gente tinha que saber isso desde pequeno. Todo final de semana. Eu só me converti com 26 anos. Então já foi de cara aí mais de 15 anos. E depois da minha conversão, para mudar isso. E mudar isso não é só mudar a mente, porque tem outros problemas que eu não vou falar aqui hoje. Um dia a gente traz um tema só sobre isso. Eu ia trazer só para jovem adolescente, mas infelizmente, de adolescente a velhos estão presos em pornografia. Mas isso é um outro tema, e a gente não faz em culto, a gente faz um dia só de debate. Versículo 15, esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A primeira morte que nós temos quando pecamos é a morte do afastamento. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Quando nós aceitamos Jesus, batizamos, por causa da cruz, somos justificados todos os dias. O que é isso? Pequei. Meu Deus, Pai, pequei. Aí você vai se arrepender, pedir perdão, e o perdão veio. Um coração realmente arrependido. Foi perdoado. Justificado. Então, amados, viver no pecado é uma coisa,
E você pecar durante os dias com arrependimento é outra. Então quem vive no pecado precisa reconciliar. Quem está toda vez com o espírito ali, você pecou, filho, meu Deus, sabe, o pecado ele não pode pecar porque eu quero, tem que ser pecar sem querer. Também não é sobre o tema, sobre isso hoje. Mas que fique importante, é importante você ter na sua consciência, para que você não fique dando mais, não só crédito ao diabo, mas usando como muleta, como desculpa, porque você só pecou porque o diabo te tentou. Não, irmão. Pecamos porque nosso coração é podre, é mau, é pecador, e que sem Cristo, sem uma vivência cristã, nós temos uma mente e um coração natural. O coração natural do homem leva à morte, o coração com Cristo leva à vida. É simples. Irmãos, uma frase que assim, acho que a gente tem falado nesse ano muito, e acho que não vai mais parar de falar não. Criança, ela faz o que quer. Vou até mudar um tiquinho. Quem não tem propósito de vida, sonhos, objetivos, faz o que quer. Quem tem sonhos, propósitos, objetivos, faz o que precisa ser feito. Não faz porque gosta, faz porque precisa. Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa. Quantos amam acordar todos os dias, com gripe, com frio, com calor, e ir trabalhar? Às vezes para ganhar até nem aquilo que a gente gostaria. Quantos gostam? Eu gosto, pastor. Se eu pudesse, eu morria trabalhando. Ninguém gosta, irmão. Mas tem. Por exemplo, quando você está cansado, muito, você não vem no culto, mas não falta no trabalho. Ué, o que você quer realmente para a sua vida? Porque não falta, você falta no trabalho porque tem medo de ser mandado embora. Mas você não tem medo de Satanás te pegar? De ele te enganar? De ele mudar a sua mente? Cuidado, irmão. Esses dias eu vi um vídeo aí falando que você fica muito tempo na igreja. Não é assim, você tem que cuidar de você. Cuidar de você está em Cristo. Cuidado com o que você está ouvindo, muda a mentalidade. E cristão que falou isso ainda, hein? Misericórdia. Não sei que tipo de cristão é não. Deus que me perdoe. Fato é que a batalha principal acontece na mente, nos pensamentos e desejos. Pessoas que frequentam a igreja, mas vivem desanimada. Alguém que serve, mas vive se sentindo incapaz. Crente que vive em ciclos de queda mental. Temos que tomar muito cuidado. Quem controla a sua mente, controla a sua vida. Por isso, a guerra acontece lá. Quem controla a sua mente, controla a vida. Não é fácil não, viu, irmão? Faz anos que eu batalho contra a minha própria mente, para mudar uma série de comportamentos, mudar o jeito de falar com vocês. Sempre fui muito bruto para falar. Às vezes escapole ainda, vocês percebem, né? Perdoa. Mas não é porque eu quero. Muitos anos fazendo a mesma coisa. Então, temos que mudar. Temos que mudar. Ou a gente se esforça para mudar porque a gente quer ir para um outro nível, ou permanecemos num nível até rebaixamos ainda. É impressionante, né, irmãos, como nós seres humanos somos. A gente diz que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, mas arruma tempo para ficar 5 a 6 horas, todos os dias nas redes sociais. Não gosta de ler. Ok, dá para ver vídeo, dá para ouvir. Então cuidado, irmão. Porque a maior ataque de todos vem através das palavras. Desde Gênesis acontece isso. Oh meu Deus, 9:10. Outro subtítulo, diga libertação verdadeira. Exige
Diga mais alto, exige. Agora eu quero que você dê um grito: responsabilidade. Ô, irmão, é a sua, tá? Não é a minha, não. A responsabilidade é individual. Eu não ligo de orar por ninguém, irmãos. Todo mundo que pede, a gente ora. Mas se você acha que a minha oração ou da pastora foi mágica, danou-se. Ela começa um processo, por causa de Cristo em nós, de uma vitória na sua vida. Mas o que vai mudar mesmo é o seu comportamento. Mudança de mentalidade, mudanças de hábitos. É isso que realmente vai mudar. Se só uma oração mudasse tudo, estávamos feitos. Graças a Deus tem bastante gente que ora por nós também. Mas não é isso não. Libertação exige responsabilidade. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, mostra o que nós temos que fazer também. Eu peguei só alguns versículos, tá, irmãos? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A nossa responsabilidade é se submeter a Deus, buscar Ele, aprender com Ele e sobre Ele. Nossa outra responsabilidade é resistir ao diabo. Como resistimos ao diabo? Com uma mente de Cristo, com oração, com jejum. Não resistimos ao diabo partindo para cima dele fisicamente falando. Não dá, ele é espírito. Vamos perder. Mas com as armas de Cristo em nossas vidas, certamente vamos ganhar. No livro de Mateus, capítulo 12, Mateus 12, versículos 43 ao 45. Libertação exige, verdadeiramente, ela exige responsabilidade. Diz assim: quando o espírito impuro deixa uma pessoa, quando esse espírito deixa uma pessoa, seja por meio de libertação, processo de libertação através de oração, de jejum, ou seja através da palavra, a própria palavra ela liberta, porque a palavra é o próprio Jesus, ou tudo somado. Quando esse espírito sai de uma pessoa, e lembre-se, a maioria de nós não ficamos possessos, mas fomos libertos de espíritos que nos enganavam, fortalezas da mente, espíritos que trazem a maior guerra de todos. Não se esqueça, é na mente. E quem pôs isso? Satanás, através das pessoas, através do conhecimento. Então toma cuidado. Quando o espírito impuro deixa uma pessoa, ele anda por lugares secos, à procura do descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Ou seja, faltou responsabilidade de eu manter o templo do Espírito cheio do Espírito. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito não é ter dons. Por incrível que pareça, não é. Tem uma passagem que fala: vai chegar o dia em que chegará diante do Senhor, e a pessoa fala assim: ô Jesus, expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome. Ele fala assim: sai de perto de mim, nem te conheço. Ué, mas ele curou em nome de Jesus. Dom de curar, expulsou demônios em nome de Jesus. Eu nem te conheço, apartai-vos de mim. Vaza. Aqui não. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que exala o fruto do Espírito: paz, manso, bondoso, amoroso, cheio de amor, com domínio próprio. Essa pessoa está cheia do Espírito. E como fazer isso? Romanos 8,5. Se você anda de acordo com a sua própria natureza, a humana, então os frutos são da natureza humana: raiva, ódio, não perdoo, isso, mato, morro, briga, fofoca, discórdias. É isso. Mas cheio do Espírito, se bater no teu rosto, vira o próximo.
no sentido espiritual, obviamente. Amar o próximo, amar o inimigo, orar pelo inimigo. Pessoa que vive no Espírito, manso. A pessoa olha e fala assim, caraca, assim, crente mesmo. Isso. Para ter uma vida dessa é a gente buscar o Senhor. Em oração, igreja, células. Quanto mais a gente está envolvido no meio cristão, mais a nossa mente muda. Porque é mudança de hábitos. Antes a gente andava nos bares, cada um, tem gente que ia para os bares. Hoje não tem mais risca-faca, né, irmão? Tem risca-faca ainda? Jovens e adolescentes, risca-faca onde tem? Levantei, tem ainda? Nem sabe o que é isso. Não viveu nada isso daí. Ainda bem, viu, irmão? Risca-faca, irmão, normalmente é forrozeira. No final do forró, depois de muita cachaça, a briga era só na faca, velho. O louco, agora, e jiu-jitsu, pá, morreu, acabou o jiu-jitsu. Acabou o jiu-jitsu. Irmão, não tem mais risca-faca, graças a Deus. Conheceu o Gilberto? Risca-faca? Conheceu. Tem cara de risca-faca. Também conheci. Infelizmente, não é honra para ninguém. Né? Na verdade, eu conheci porque eu fazia segurança. Mas, infelizmente, também bebia bastante. A libertação, ela exige responsabilidade, irmãos, como nós estamos vendo. No Gênesis capítulo 5, por exemplo, você está vendo que eu estou dando passeio na Bíblia aí? Por que, irmãos, que eu estou fazendo isso com vocês? E por que eu gosto de fazer isso com vocês? Eu ficar falando, dá a impressão que são minhas opiniões, e não são minhas opiniões, é aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso que eu quero transmitir sempre através da Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 1, só 1. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-se o semelhante a ele. Então temos uma responsabilidade de buscar essa semelhança de Cristo todos os dias. Porque se Ele nos fez assim e o pecado nos corrompeu, hoje conhecemos Cristo, então é função minha e sua nos parecer cada vez mais com Ele. Libertação não é só um evento, é manutenção diária. É diário, irmãos. Irmãos, qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, só que eu vou pôr um tempo maior, né? Que ficar 6 meses sem ler Bíblia, sem orar, sem ir na igreja e começar a frequentar outra, não precisa ser bar não, tá, irmão? Eu não vou sair, mas eu vou fazer tudo que eu quero, não estou nem falando em pecado, irmão. Em 6 meses, nós estamos pior do que era antes. A maioria de nós. Só que tem um grande problema que eu tenho visto em pessoas que se afastam de Cristo. Esse é um dos maiores problemas. Eu conheço alguns cristãos que estão afastados, desviado. O que é desviado? Não está no caminho, pegou um outro caminho, pegou um atalho, saiu do caminho, por isso que chama desviado. Parar desviado é esquisita, né? Mas é porque não está no caminho, pegou outro. Irmãos, não está acontecendo nada com eles, entre aspas. Aí o que vem na mente dele? Vou sair fora, nem aconteceu nada. O que ele faz? Vou continuar fora. Cauterizou a mente. Tem alguns que ficam melhores. Rapaz, está cheio de luta agora. Tranquilo, o que Satanás falou? Sim, está em cima do muro. Quem está em cima do muro é meu. Não precisa acontecer nada. Só precisa não servir o Senhor. E isso para mim é uma das piores coisas. É o crente morno, ou a pessoa morna. Fala, frio, até não é que eu gosto dele, mas é mais fácil tratar com frio, porque o frio sabe que está ruim. O quente é maravilhoso. E o morno? Morno, em cima do muro. Horrível, terrível. Meu Deus do céu. Voltar aos mesmos ambientes e hábitos antigos é ruim. Não substituir pensamentos antigos por verdade é ruim. Depender sempre da oração dos outros e não desenvolver disciplina pessoal é ruim. Eu espero que não tenha... Quantos já ouviram a expressão o crente 6 horas? O crente 6 horas.
Não é que ele acorda 6 horas, não é 6 horas por mim, porque ele não ora mais, só pede para os outros orar. Irmão, vai ficar preso. Vai ficar preso. Está aí na igreja, ora por mim. Filha da mãe, não vai fazer nada, não vai para a igreja, quer que ore por ele ainda. Eu vou orar, irmão. Mas eu acho que o efeito não vai ter o mesmo. Porque o resultado tem que estar aqui na nossa mente. Deus te liberta, mas você decide se continua livre. Sim, Ele te liberta, mas quem decide se você quer continuar livre é cada um de nós. E por último, não mais importante nem melhor, a palavra reprograma a mente. Então, se você quer ser livre, reprograme a sua mente. Vou ler rapidamente, que foi temas de outras mensagens. João 8, 31, 32, ele fala: Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra, ela reprograma a mente. Salmo de 119, eu não vou, decorei que o Salmo 119 tem mais de 100 versículos, estou fora, não tem como. Versículo 11, oh meu Deus, espera aí, já? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Tem até um louvor, né, antigo aí que fala: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. E aí vai embora o louvor. É um salmos, porque a palavra nos guarda do pecado, da maldade, da mente escrava, nos liberta, nos cura, nos sara, nos traz vitória, transformação, começos e recomeços para a glória do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Tem jeito, né, irmão? Palavra é palavra. Por isso que eu e a pastora somos completamente apaixonados pela palavra, depois um pelo outro. Achou que ia falar um pelo outro, né? Pela palavra, em primeiro lugar. Hebreus 4, 12, nós estamos caminhando para o final, prometo. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Quem é? A palavra. A palavra, irmão. Colossenses 3,16, é o último que vamos ler. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com um coração agradecido. A verdadeira libertação vem da verdade internalizada. Alguns exemplos que eu notei: substituir não consigo por tudo posso naquele que me fortalece. Meditar diariamente na palavra, declarar verdades bíblicas sobre a sua identidade. Quem não alimenta a mente com a verdade, volta a viver pela mentira. Por isso que você tem que vir quarta-feira. Essa não estava aí, me desculpem, eu tive que viajar. Mas quarta-feira nós estamos aí de volta com o tema top das galáxias. O tema é: se Deus sabe todas as coisas, está em todo lugar, porque Ele criou o homem e fala assim: me arrependo de fazer ele. Falaremos sobre isso na quarta-feira que vem, então não perca. Estou orando, tá, irmãos? Vou lançar um vídeo aí caso Deus fale comigo.
mas eu estou querendo começar uma série de mensagens agora, neste domingo, sobre corpo, alma e espírito, algo que Deus diz que nós somos. Se o Espírito Santo falar comigo mesmo, eu devo começar neste domingo, culto da manhã, obviamente, sobre corpo, alma e espírito, tá bom? Então, eu lanço o vídeo caso for lançar essa série, mas independente disso, claro, que você tem que buscar conhecimento, não só nas quartas, não só na célula, não só no culto, mas leia a Bíblia diariamente, é ela que vai trazer a verdadeira verdade, porque tem 3 verdades, a sua, a minha e a absoluta, que é do Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Ela é absoluta, a nossa é mera coincidência, não tem muito a ver, mas quando a nossa verdade se une à única verdade, então tudo é uma verdade, porque a própria verdade está em nós. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai se não for através da verdade de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus.